Olá, bem-vindos! E no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre o autor Dan Brown e seu Símbolo Perdido. Eu vim comentar com vocês sobre a minha opinião desse livro e o que eu achei da escrita do autor. É o meu primeiro contato com ele e será que eu gostei? Vamos lá! Bom, começando a história desse livro, inicia-se então com o cotidiano do professor Robert Langdon. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Ele tem uma vida pacata, normal, professor de história, né? Até que ele recebe um telefonema de um funcionário de um dos seus melhores amigos, que é o Peter Salomon, um dos maiores maçons da atualidade. E ele recebe essa ligação desse suposto secretário dele, onde é informado o pedido para que ele compareça a uma palestra, segundo o funcionário, né? Ele solicita que realmente o professor vá lá e dê uma palestra, fazer esse favor, porque um dos palestrantes faltou, no caso, na ocasião. E ele tá com muita relutância, ele acaba aceitando essa proposta. Como ele é amigo do Peter, né? Então tudo bem, eu aceito. Com essa relutância, ele vai no local, né? Combinado, o horário e tudo mais. Ele recebe um táxi para chegar no local, que é esse Capitólio aqui. Acho que vocês já viram muito esse local em filmes americanos, né? Ele vai nesse local para fazer uma palestra. É isso que seria acordado com ele, né, de acordo com a ligação. Só que o que Robert não sabia é que ele estava entrando na maior enrascada da vida dele. Chegando lá, no local, ele vai se informando, né, tá muito atrasado já, então ele vai se informando com as pessoas onde é que está a palestra. Até que ele recebe a informação do segurança que não teria nenhuma palestra nesse horário acontecendo no Capitólio. E ele começa a ficar se questionando, será que Peter mentiu para ele? Será que é uma brincadeira de mau gosto? Até que de repente ele recebe uma ligação misteriosa, onde um cara de voz grave, né, bem encorpado, começa a falar coisas sinistras. Na verdade, o que ele acaba descobrindo é que seu melhor amigo, Peter Salomon, é raptado e está correndo grave risco de vida. Então a vida de Robert começa a mudar a partir daí. Ele não acredita no assassino, ele acha que é uma brincadeira de mau gosto e começa a questionar essas ameaças, né? Querendo falar com o Peter, que não tem graça e tudo mais. E então o sequestrador, no caso, vai ameaçar ele, dizendo: se você não obedecer as minhas regras, eu vou matar o seu melhor amigo. Ele quer saber que regras são essas. Na verdade, esse sequestrador, esse maluco doido, ele quer um símbolo. Não um símbolo perdido, mas digamos que uma pirâmide, é isso. Ele quer capturar uma pirâmide, no caso, e sabe que o professor de história, Robert, sabe decifrar os mistérios dessa pirâmide. Seria, na verdade, a pirâmide maçônica. O que acontece nesse livro é o que o personagem principal tem que fazer é decifrar o que tá escrito nessa pirâmide para então buscar esse tal de símbolo perdido, que seria, na verdade, o grande patamar ou o grande mistério da humanidade. Então, se essa resposta, se essa verdade cair em mãos erradas, pode ser que tudo que a humanidade acredita até o momento seja perdido. Então, é um conhecimento muito perigoso. É essa mensagem que eu percebi, né, sobre essa pirâmide maçônica. Então, Robert acaba, tudo bem, vamos, se for para ajudar o meu amigo, eu vou. Ele vai, com muita relutância, desesperado, né, porque ele ia lá no local só para dar uma palestra,
fazer esse favor ao amigo e acaba se sendo vítima, no caso, dessa emboscada. O que acontece no decorrer dos capítulos, desse momento, no caso, é que Robert vai andando, vai seguindo as instruções do doente, do psicopata que sequestrou o amigo dele, e acaba encontrando uma mão. Mas antes disso, ele ouve um grito de uma criança no Capitólio, e ela acaba gritando porque viu uma mão de uma pessoa decepada no local lá do Capitólio. E ele vai lá ver o que está acontecendo. Quando ele chega mais perto, ele fica branco. Ele fica realmente pasmo com o que ele vê. É a mão do Peter, do amigo dele, que tá lá. E esse cachorro tá latindo. Enfim, ele vê lá a mão dele, do amigo dele, né? E entra em pânico. Ele começa a entrar em pânico e as pessoas começam a gritar e vem os seguranças e ele começa a dizer não que é a mão do amigo dele. Quando menos ele espera, a CIA já está no meio da história, vem a polícia e acaba se tornando uma grande confusão. A CIA, uma secretária, uma agência maior, de mais importância, de segurança máxima dos Estados Unidos, aparece lá, né? Uma das secretárias, uma das chefes da CIA, aparece lá no momento e solicita que o Robert comece a ajudá-los a entender o que está acontecendo. Pelo visto, essa secretária, essa chefe, aliás, da CIA, sabe de muita coisa, só que a gente não conhece, a gente não começa a saber disso. A gente pensa que ela tá ali, tipo, de surpresa, não sabe nada, tá querendo entender a situação. Só que a gente, ao longo do tempo dos capítulos, a gente começa a entender que ela sabe de alguma coisa ali bem interessante. Uma das outras personagens do livro é a Catherine, que é a irmã do Peter, que acaba também se envolvendo. Ela não sabe de muita coisa sobre essa questão da pirâmide e tudo mais, só que ela também tem um laboratório muito secreto, onde ela decifra mistérios da humanidade. Então, ela também conhece muita coisa, muito conhecimento que ela guarda em segredo junto com o irmão para não revelar a humanidade, né? Então, a gente começa a ver que há uma parceria entre o irmão e a irmã. Ela também corre risco, porque o psicopata, o maluco, também quer ir atrás dela para matar ela e encerrar e destruir todas as informações que ela possui sobre esse símbolo perdido, sobre as informações que a humanidade não pode saber, tudo mais. Ela acaba se envolvendo também nessa história. Então, vamos lá. Temos o Robert, temos a Catherine, temos essa diretora da CIA e temos toda uma organização da CIA preocupada em resolver essa situação. Tem uma informação sigilosa aqui nesse assunto que não se deve compartilhar com ninguém. Então a gente começa a ver essa correria de busca a encontrar esse personagem, esse Peter, que é o personagem que foi sequestrado, e saber como é que está onde é que está esse cara psicopata que sequestrou, decepou a mão do cara e tá aí querendo descobrir o segredo da pirâmide e tudo mais. Esse cara, né, que a gente começa a conhecer ele como Malak, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Ele é um cara viciado. A gente começa a saber que ele é uma pessoa que não tem comportamento normal, né? Decepou a mão do cara não é normal. Mas ele é fissurado em descobrir esse segredo, porque ele acredita que será um deus se ele descobrir isso. Né? Então ele começa a ter artifícios, ele planejou tudo isso para buscar essa verdade. Então ele é um cara careca, ele raspou todos os pelos do corpo, cheio de tatuagens, ele até se castrou, porque ele se diz que, né, que deuses não sentem prazer. Então ele até se castrou lá o bigolim dele. Mas, então, ele vai se tornar um dos personagens mais cruéis desse livro. Ele vai matar quem estiver na frente dele, sem dó e piedade. O que eu vi aqui da inscrita do Don Brown é que ele realmente não tem pena de matar personagens. Então, quando você começa a se apegar ao personagem, não se apega, querido, porque eu tenho certeza que na metade do livro ele morre. Enfim, não é spoiler, gente, mas tem muitos personagens que vão passar por aqui e vai morrer, né? Lógico que eu não vou falar pra você no final como é que vai acontecer e tudo mais. Só que, sim, eu me apeguei a muitos personagens aqui e eles morreram. Então,
É brincadeira, né? Mas enfim, Dan Brown, ele sabe escrever muito bem. Sabe, ele tem uma... Ele sabe narrar muito bem uma história. E ele sabe narrar de pontos de vista diferentes. A gente começa a entender a Catherine, a gente começa a entender também o Robert, mas a narração ela não é feita na visão do personagem, e sim do autor. Então o autor começa a escrever de acordo com o universo de todos os personagens. Uma das coisas interessantes desse livro é que ele fala muito sobre símbolos, sobre códigos e nos revela um mundo da maçonaria. Né? A gente sabe um pouco da maçonaria por história, por conversas de outras pessoas, mas Don Brown soube escrever historicamente alguns detalhes que nós, né, grande parte da humanidade, não conhece sobre os maçons. Então a gente começa a entender coisas folclóricas, né, que as pessoas falam, e coisas históricas também a respeito da maçonaria. Então esse livro me esclareceu muita coisa a respeito desse assunto. E é bem interessante mesmo. As sacadas bem interessantes desse livro, os personagens falam o seguinte sobre essa questão religiosa. Tem um Frei aqui que ele também faz parte, não sei se é um Frei, minha gente, mas creio que é um dos padres, né? Me desculpe, eu esqueci. Mas creio que é um padre, ele faz parte da maçonaria também, em segredo. Ele fala o seguinte sobre essa questão das pessoas utilizarem o nome de Cristo para distorcerem as palavras escritas. Aliás, esse livro também fala umas coisas bem interessantes sobre a Bíblia, né? Sobre as más interpretações que a Bíblia discriminada, não discriminada, minha gente, mas passado para as pessoas, digamos assim. Então ele começa a falar aqui sobre, explicando sobre essa questão, né, da cultura, da distorção da maçonaria e o preconceito das pessoas. Desde as cruzadas até a política norte-americana, passando pela Inquisição, o nome de Jesus vinha sendo usado em vão em todo tipo de disputa do poder. Os ignorantes sempre haviam gritado mais alto, convocando as massas incautas e forçando-as a fazer o que mandavam. Defendiam seus desejos mundanos, citando escrituras que não compreendiam. Isso aqui, minha gente, é o que eu acredito e que eu realmente penso. Então, quando eu li isso daqui, eu digo, meu Deus, é exatamente o que eu penso. Que incrível! E, sabe, é realmente a realidade de hoje em dia. Muita gente de má intenção, utiliza muito a Bíblia para defraudar totalmente a Bíblia. Colocando coisas que não existem, na verdade, nela. Colocam invenções para distorcer e compartilhar ódio. E esse livro, essa passagem que foi descrita aqui pelo decano Galloway, é o decano, aliás, tá, gente? Ele fala sobre isso, sobre essa má interpretação das pessoas que fazem sobre a Bíblia. Vamos compartilhar, então, um versículo tal que fala sobre tal, 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 mas é assim que se escreve, mas é assim que se explica, é assim que funciona. E, na verdade, não é, sabe? Então, Dan Brown, ele soube passar isso pra gente de uma forma bem clara e bem histórica. Ele não escreveu de uma forma, como posso dizer, fanática ou fantasiosa. Ele escreveu de uma forma exata, histórica, e que a gente consegue compreender a situação, a opinião dele em relação a respeito a toda essa questão de religiões. Tá? E ele fala muito sobre a Bíblia, fala muito sobre... Sabe, ele fala da Bíblia, mas não uma Bíblia, tipo, criticada, a Bíblia fanática. Ele fala da Bíblia de uma forma carinhosa e histórica. É incrível. Eu realmente gostei muito dessa parte. Então, basicamente, a história é basicamente isso. O Robert vai buscar, com a ajuda da Cia e da Catherine, eles estão correndo risco de vida, porque o cara que está atrás dessa descoberta, desse símbolo perdido, é realmente um psicopata. Ele vai matar quem estiver na frente dele. Ele não vai ter pena nenhuma, porque ele se acha um deus, o cara, tá? E é isso, basicamente essa a corrida em busca do Peter Salomon. É claro que eu não vou contar pra vocês o final da história, porque tem muita reviravolta. Mas assim que acaba o desfecho, a gente começa a entender a situação, realmente acabou a história, legal. Só que o Dan Brown, ele começa uns capítulos aqui a explicar o que é o símbolo perdido. Então tem várias páginas aqui no final pra gente entender o que é o símbolo perdido. Claro que, na minha opinião, né?
Esse finalzinho, realmente eu não gostei muito. Porque a gente começou a entender, eu entendi o desfecho da história, ok. Quando eu pensei que ia acabar o livro, queria falar só uma coisa básica do que é o símbolo perdido, ele começou a falar umas coisas que eu dizia, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que demora? Sabe como aquela pessoa, um amigo seu vai falar com você? Ah, eu tenho um segredo pra falar com você. Aí você diz, tá, me conta então. Ele começa a falar, não, porque naquele dia tal, quando eu me acordei às 7 da manhã, tomei meu banho, me arrumei e fui pra casa. Cara, fala logo, sabe? Eu tive essa impressão no finalzinho. Ele realmente alongou um pouquinho pra gente conseguir. Aí quando no final você percebe, cara, isso é o Símbolo Perdido? Meu Deus do céu. Tanta donação pra... o quê? Enfim, eu não vou dar spoiler, isso não é spoiler, gente, mas é um livro bem interessante, eu realmente recomendo. É o primeiro livro do Dan Brown que eu leio na vida. Tem outros livros que as pessoas recomendam pra mim ler. E eu pretendo ler outros livros do Dan Brown. Não agora, né, porque eu tenho outra pilha de livros pra ler. Mas, futuramente, sim, tem um livro bastante interessante que eu vi só pelo título e pela história, que chama Impacto Profundo, que fala sobre questões de NASA, e isso me interessa muito. Então, eu pretendo ler realmente em breve livros do Dan Brown. E, gente, é isso. É um livro recomendado. Recomendo bastante. Espero que vocês tenham gostado aqui desse videozinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um prazer ficar com vocês até o momento. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar até o momento. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E se você, meu amigo, não foi inscrito, por favor, tá fazendo o quê? Se inscreve aí, compartilha. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, tá? Grande beijo. Deixe seu like, por favor. Tchauzinho, gente.